Inglês Fora da Caixa, bem-vindo a mais um episódio do Inglês Fora da Caixa. Todos os dias, todas as terças-feiras de manhã, às 9, eu venho aqui bater um papo com você, traçar algumas estratégias para que você venha ter cada vez mais facilidade de alcançar a sua fluência em inglês. E meu objetivo é justamente esse, fazer com que você venha ter mais facilidade de desconstruir um pouquinho de algumas barreiras que talvez tenham sido colocadas no seu caminho. Meu nome é Teacher Lennon e hoje a gente vai falar sobre phrasal verbs. Eu vou colocar aqui algumas phrasal verbs para que você venha conseguir aumentar o seu vocabulário. Só que antes de a gente começar a falar sobre os phrasal verbs, eu queria te fazer um convite. Hoje, dia 26 de janeiro, começa a nossa English Week, que é a semana do inglês. Nesse evento eu vou te explicar o meu método com um passo a passo totalmente descomplicado para você realmente conseguir destravar o seu inglês ainda esse ano de 2021. Então, se você tem interesse em participar desse evento, que é 100% online, 100% gratuito, depois dessa live aqui é só você ir lá na minha bio, você vai conseguir clicar no link e se inscrever. Todas as semanas eu faço lives aqui no Instagram e também no YouTube. Só que essa English Week, para que eu possa te dar um pouquinho mais de assessoria, você vai conseguir baixar os PDFs das aulas, tem muita coisa bacana que vai ter lá, vai ser numa plataforma fechada, então você precisa se inscrever para conseguir participar da English Week. Então, no final da live, não se esquece, é só ir lá na bio e clicar no link para ter acesso à nossa English Week, que começa hoje, vai até o final de semana, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, é só mandar uma mensagem que também vou te responder. Então, sem mais delongas, vamos começar falando sobre os phrasal verbs. O que são phrasal verbs, teacher? Eu poderia falar para você de phrasal verb de um jeito fácil e de um jeito difícil. O jeito difícil é aquele jeito mais gramatical que eu não concordo. É simplesmente você chegar e tentar pegar primeiro, antes de você começar a falar, se você pegar a parte gramatical em si, você simplesmente vai ter a tendência de travar ou achar que o inglês é difícil. Eu vou falar isso para que você venha ter essa noção. Eu vou fazer agora de uma forma bem exposta e eu estou deixando bem claro que o objetivo dessa primeira explicação é justamente você ver que quando você enxerga dessa forma, é um pouco mais complicado. O phrasal verb, ele é uma junção de um verbo com um advérbio ou uma preposição. Então, às vezes tem o verbo, advérbio e preposição, às vezes tem só o verbo e uma preposição, às vezes só um verbo e um advérbio. Mas isso aí é uma questão de gramática em si, é muito mais complexo. Imagina você, até mesmo em português, você ficar analisando, o que seria um advérbio, o que seria uma preposição. Então, ao ir conectando, one second, teve um pequeno pico aqui de internet, mas continuamos online. Então, ao invés de você gravar a parte gramatical em si, eu acho que é muito mais simples você aprender os phrasal verbs na prática. Ou seja, é muito mais fácil você ouvir como que se fala, aplicar isso dentro de um determinado contexto, do que você pegar as regrinhas gramaticais em si. Então, vamos lá. A primeira phrasal verb que eu queria te falar é a phrasal verb chamada de look after. Look after. Teacher, o que seria look after? Se você fosse traduzir literalmente, seria olhar depois. Look after, olhar depois. Só que literalmente não tem nada a ver, porque look after significa cuidar da pessoa, cuidar de alguém, cuidar de alguma coisa. Então, essa é a importância de você aprender. Essa é a importância de você aprender phrasal verbs. Por que, teacher? Porque tem muitas coisas que, se você for traduzir ao pé da letra, não vai fazer sentido nenhum. Você simplesmente vai ficar um pouco perdido. Tem muitas coisas que se você for pegar em português e inglês e você for traduzindo palavra por palavra, não faz sentido. Então, quando você for aprender inglês, para você realmente conseguir entender o americano e falar com mais naturalidade, automaticamente você vai aprender phrasal verbs. Como eu falei antes, você não precisa focar na gramática em si, você simplesmente, de tanto se cercar de inglês, essas phrasal verbs vão vir de forma naturalmente, ok? De forma natural. Então, olha só, como que se usa essa look after? É bem simples. O look after é só você mentalizar que look after é cuidar. Então, assim,
Imagina que a mãe está saindo de casa e tem um irmãozinho ali com 14 anos, tem um irmão mais novo com, sei lá, 10 anos. Os dois já são grandinhos, aí a mãe fala assim pro irmão mais velho, ó, cuida do seu irmão mais novo, cuida do seu irmãozinho. Aí ela pode falar assim, ó, please, look after your little brother. Look after your little brother. Então, look after tem a mesma tradução do que cuidar. Essa é a importância de você aprender phrasal verbs, porque se você fosse traduzir literalmente não faria sentido nenhum. Então vamos continuar com essa ideia dos phrasal verbs voltados para look. Eu vou colocar o próximo aqui, que é look at. Look at. Look at significa olhar para a pessoa. Então quando virar para você e falar assim, ó, hey, look at me. E aí, ó, olha para mim. Look at me. Olhe para mim. Look at her. Olhe para ela. Look at him. Olhe para ele. Então, quando você vai usar look at, é quando você vai falar para a pessoa olhar para algum lugar em específico. Hey, look at me when I'm talking. E aí, ó, olha para mim enquanto eu estou falando. Look at me when I'm talking, quando eu estou falando. Então, look at é a phrasal verb usada no sentido de olhar para alguma coisa ou olhar para alguém. Alright? Mais uma expressão aqui. Looking for. Look for. Essa phrasal verb, look for, pode ser traduzida como procurar. Quando você está procurando alguma coisa, seja no sentido abstrato, no sentido literal, por exemplo, você perdeu alguma coisa, você está procurando, você pode usar look for. Agora, eu estou procurando a felicidade, você também pode usar look for. Então, olha só esse exemplo aqui. She's looking for a new job. She's looking for a new job. Ela está looking for, aí procurando, a new job, um novo emprego. Então, quando você quiser falar procurar, você vai usar a phrasal verb look for, ok? Look for é a phrasal verb voltada para procurar. Qualquer dúvida que você for tendo, coloca aqui embaixo nos comentários. E você pode fazer o seguinte também. As phrasal verbs que eu for falando aqui, se você já tiver ouvido em algum lugar, numa música, num seriado, coloca aí do jeito que eu tô falando, que aí vai ser legal essa nossa interação. Ok? Então vamos lá. A próxima que eu quero passar aqui para você é give up. Give up. Give up significa desistir. Give up significa desistir. Se você fosse traduzir ao pé da letra, seria dar para cima. Não faz sentido. O give é dar, entregar, e o up é cima. Então, give up não faz sentido. Seria desistir. Então, colocando dentro de um determinado contexto, eu poderia falar assim: you should never give up. Você não deveria nunca, you should never, nunca, never, nunca give up. Desistir. Então, give up seria desistir. Tem até uma música que eu gosto eu esqueci o nome dele, eu acho que é Jason Mars. Yes, eu acho que é esse é o nome dele. Que ele fala, I won't give up on us. Eu não vou cantar, que eu não vou dar esse show pra você aqui agora, mas tem uma musiquinha que ele fala, I won't give up on us. Eu não vou desistir da gente. Então, give up também aí é uma phrasal verb muito utilizada. Nessa mesma linha de raciocínio falando sobre give, eu quero te passar aqui uma nova phrasal verb. Essa phrasal verb, ela significa doar, entregar, dar. Ela é a phrasal verb give away. Então, give away significa doar, se desfazer. Então, assim, se você fosse usar, por exemplo, eles estão doando algumas roupas, você poderia falar, they are giving away some clothes. They are giving away some clothes. Então, give... Problemas de conexão, mas já voltamos. Vamos lá. Então, give away é usado para doar, ok? Eu estou doando comida. I'm giving away food.
Tá? Então você tem várias formas de falar doação. Você pode falar donating, que é doar em si, mas o giveaway também é utilizado nesse sentido, no sentido de você se desfazer de algo, de você doar algo, você pode usar o give away, alright? Agora mais uma phrasal verb. A phrasal verb que eu vou falar agora é a get up. Get up. E esse get up, quando você acaba falando rápido, você vai falar get up, como se fosse um Rzinho. Get up, get up. E o get up significa levantar, levantar. Igual eu levantei agora, get up. Então, se eu fosse perguntar assim, olha, que hora você levanta? Eu poderia perguntar, what time do you get up? What time do you get up? Então, get up é a phrasal verb voltada para levantar. É muito utilizado também quando a pessoa está dormindo. Aí, what time do you get up in the morning? Que hora você levanta de manhã? Aí tem até aquela confusãozinha entre levantar e acordar, mas você vai sempre entender. Get up é levantar, alright? Mais uma phrasal verb aqui seria a phrasal verb get over. Get over. Esse get over, quando você fala rápido, você fala get over. Sempre que tiver uma consoante com uma vogal assim, você pode juntar e fazer um sonzinho de R. Então, ao invés de você falar get over, você pode falar get over, get over, get over, tá? Então, get over significa superar. E isso pode ser usado num sentido igual de uma doença em si. She's getting over the flu. She is getting over, ela está se recuperando the flu. The flu seria a gripe. Flu, F-L-U, ele é usado como gripe. É uma abreviação ali do influenza, aquele vírusinho, então ele fala the flu, a gripe em si. She's getting over the flu, ela está se recuperando da gripe. Mas também é usado por muitos sertanejos nas músicas, falando sobre superação de alguém que se partiu, a pessoa deixou a outra, e fala, até tem que superar. You have to get over. You have to get over him. Você tem que superar ele. You have to get over her. Você tem que superar ela. Então, get over também é usado nesse sentido, quando você manda a pessoa superar uma frustração amorosa, alguma coisa do tipo, não somente a questão de doença em si, mas você também pode falar sobre pessoas. You should get over your ex-boyfriend. Você deve superar o seu ex-namorado. You should get over your ex-boyfriend. Ok? Então, get over significa superar. A próxima que eu quero falar é get away. Get away. Que quando você fala junto, você vai falar get away, com aquele Rzinho ali juntando entre a consoante e a vogal. Você não vai falar get away, você vai falar get away. Get away. Tem até uma série que é muito comum usando o get away, que é How to Get Away with Murder. How to Get Away with Murder. Então, get away significa se livrar, escapar. Então, essa série, por exemplo, How to Get Away with Murder, poderia ser traduzido como se livrar de um assassinato, como se safar, vamos dizer assim. Então, o get away, ele tem esse sentido de se livrar, de se safar, de escapar em si. How to Get Away with Murder, ok? Então, mais uma aqui, eu quero falar sobre a hangout. Hangout. Hangout é uma phrasal verb extremamente utilizada e ela simplesmente quer dizer, eu poderia traduzir assim como passar um tempo. Se você fosse traduzir ao pé da letra, o hang seria pendurar e o out seria fora. Agora, hangout seria pendurar fora. Faz sentido nenhum. Por isso que você precisa aprender o sentido da phrasal verb. Hangout significa curtir, passar um bom tempo. Assim você pode traduzir. Então assim, I like to hang out on Fridays. Eu gosto de me divertir nas sextas. Eu gosto de passar um tempo com os amigos na sexta. I like to hang out on Fridays. Então essa seria também aí uma boa phrasal verb para você poder aprender. Hang out, sempre que você quiser falar sobre passar um tempo com os seus amigos, você pode usar hang out. Eu quero passar um tempo com os meus amigos no sábado.
I want to hang out with my friends on Saturday. I wanna hang out with my friends on Saturdays. Então eu quero passar um tempo, quero me divertir com os meus amigos no sábado. Então hang out é usado nesse sentido. Agora a próxima que eu quero te falar é uma que às vezes as pessoas confundem, porque é o mesmo verbo, mas dependendo da preposição que você coloca, as pessoas confundem um pouco, então eu vou te explicar aqui. A primeira que eu quero falar é a expressão, a phrasal verb pass out, que seria traduzido literalmente como passar fora, mas não faz sentido, porque o pass out, ele tem a ideia de desmaiar. Então a pessoa desmaiou, ela passed out. Exemplo, it is so hot that she passed out. Tá? Ok, alright. It is so hot that she passed out. Tá tão quente que ela desmaiou. Então, desmaiar em inglês, você também pode usar pass out. Todas essas phrasal verbs que eu estou te passando, existem os verbos específicos. O verbo, por exemplo, desmaiar, você pode usar faint. Mas é muito mais utilizado a phrasal verb pass out nesse sentido, tá? Então, por isso que é importante você aprender phrasal verbs, porque através delas você vai conseguir compreender melhor, porque imagina quando você nunca ouviu o pass out antes, nunca ouviu o teacher Lennon explicando que pass out é desmaiar. Aí você sabe o sentido literal da palavra, aí a pessoa fala assim, oh my gosh, she passed out. Aí você vai entender, nossa, ele passou fora. Não faz sentido. Então, é bom você sempre pegar ali as phrasal verbs e aprender, tá bom? A próxima phrasal verb, que normalmente as pessoas confundem com pass out, e aí é um perigo, é a phrasal verb pass away. Pass away é uma phrasal verb que significa, você poderia traduzir como falecer. Então assim, quando você quiser ser um pouquinho mais gentil, ao invés de você falar morreu, você pode falar faleceu. Então, quando você fala assim, unfortunately, she passed away. Infelizmente, ela faleceu. Unfortunately, she passed away. Então, pass away seria essa phrasal verb voltada para falecer. Is he okay? No, he passed away. Ele tá bem? Não, ele já foi. Então, o pass away seria como passar para outra vida, pass away. Então, pass away, phrasal verb voltada para falecer, tá? Se você quiser falar die, the person died. Oh, he died. Ah, ele morreu. Você pode usar. É utilizado? É utilizado. Não tanto quanto o pass away, os dois são utilizados. A questão é que quando você quiser ser um pouquinho mais sensível, você vai falar pass away. E o die, ele é um pouquinho mais direto, eu diria assim. Então, tem aí essas duas diferenças, tá bom? Então, pass away, nunca confunda pass away com pass out. Pass out, desmaiar. Pass away seria falecer, tá? Então, você poderia botar uma ordem, que a pessoa primeiro desmaiou e depois faleceu. First, she passed out and then she passed away. Primeiro ela desmaiou e depois ela faleceu. Aí beleza. Agora a ordem inversa, obviamente, não tem como, tá? A próxima phrasal verb que eu gostaria de te passar aqui é a phrasal verb work out. Work out. Essa phrasal verb, ela confunde muitas pessoas porque o work é um verbo que, até quem não estuda inglês e tal, tem uma noção que o work é voltado para trabalho. Só que o workout não tem nada a ver. Na verdade, tem a ver. Eu vou explicar. Workout significa malhar. Então, você trabalha o corpo. Mas não tem nada a ver com trabalhar fora, por exemplo. Então, workout seria malhar. Teacher, como é I like é ótimo, né? Como é eu gosto de malhar todos os dias? Eu vou falar, é mentira, e agora em inglês significa I like to work out every day. Eu gosto de malhar todos os dias. I like to work out
every day. Então, workout seria aí a tradução de malhar. Então, academia significa gym, G-Y-M, gym. Então, I like to go to the gym and work out every day. Eu gosto de ir para academia e malhar todos os dias. Então é basicamente isso. Se você quiser mentir em inglês, você pode mentir. Tá falando inglês, tá bonito. É o que eu costumo falar. O inglês costuma deixar as pessoas pelo menos uns 30% mais bonito. Isso aconteceu comigo e vai acontecer com você também. Antes de eu falar inglês, as pessoas, nossa, Depois que eu comecei a falar inglês, as pessoas, mas ele fala inglês. Então essa é a diferença. Fala inglês e você vai ficar mais bonito também, tá bom? Vamos voltar aqui para as phrasal verbs. A próxima eu quero falar, é muito comum. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre essa phrasal verb, que é a phrasal verb wake up. Wake up seria acordar. Então, quando você está acordando, você vai usar wake up. Eu não gosto de acordar cedo. I don't like to wake up early. Wake up early. Então, wake up seria acordar. Teacher, eu já ouvi falar na get up. E aí? O get up, ele seria levantar. E o wake up, ele seria acordar. Se você quiser usar os dois, não tem problema. Eu, particularmente, não vejo problemas. A pessoa fala assim, nossa, todos os dias eu levanto às 9. Nossa, todos os dias eu acordo às 9. Os dois eu tenho ali a mesma ideia. Aí tem aquelas pessoas, não, você primeiro acorda e depois você levanta. Beleza, aí você vai falar, I wake up at 9 and I get up at 9:01. Eu acordo às 9 e eu levanto às 9:01. Então, wake up, acordar, get up, levantar, ok? Se você tiver ciência dessas expressions, dessas phrasal verbs, coloca aqui embaixo nos comentários. A próxima que eu queria te falar aqui seria a phrasal verb, a expression hold on. Hold on. O hold on, se você fosse traduzir literalmente, seria segurar sobre. Não faz sentido. Segurar em cima. Hold on. Mas o hold on é bem simples. É quando você pede para a pessoa segurar um pouquinho, espera um pouquinho. Então, você pode usar wait para a pessoa esperar. Hey, wait a minute. Espera um minuto. E você pode usar também a phrasal verb hold on. Hold on a second. Hold on a second. Então, hold on seria como se fosse segura aí rapidinho. Espera aí rapidinho. Então, o hold on seria nesse sentido de você pedir para a pessoa esperar, ok? Good morning, Rodrigo. Hello, alright, ok. Então, vamos lá. Hold on, espera aí um pouquinho, tá? Hey, man, can you hold on a second? E aí, cara, pode segurar só um pouquinho, esperar só um pouquinho? Então, hold on seria usado para esse sentido de você falar para a pessoa esperar. Tem comentário aqui, tipo, aguenta firme? Depende do contexto, porque assim, se a pessoa tá passando por um momento difícil e tal, aí você fala, man, you have to hold on, cara, você tem que aguentar firme, aí beleza. Agora, você atendeu o telefone, aí não é aquela pessoa que você quer falar na hora, você, hold on a second, I'm busy, segura só um pouquinho que eu tô ocupado. Então não é aguenta firme. Então eu acho que a tradução ela sempre é válida para que você venha fazer de acordo com um determinado contexto. Quando você for ver séries, eu tenho, por exemplo, a minha sogra, linda e maravilhosa, ela costuma às vezes assistir ali com as legendas em português, independente do áudio. Pode estar em inglês, pode estar em qualquer idioma. Então eu costumo reparar ali que às vezes, por mais que o áudio esteja... Foi pausado aqui. Por mais que o áudio esteja falando assim, você está em casa, às vezes a legenda fica escrito, tu estás em casa, muda. Então assim, a tradução ela sempre vai mudar, é normal isso. Então, sempre que você for traduzir, tenha sempre em mente que a tradução, ela sempre vai de acordo com o contexto, de acordo também com a experiência de quem está traduzindo. Ou seja, não a experiência de trabalho, mas a experiência de vida. Por que eu estou falando isso? Porque a tradução, ela tem que carregar o sentido para você. Então, se você for pegar, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro.
Se eu for traduzir algumas frases do inglês para o português, eu vou traduzir de um jeito. Aí se um teacher de um outro estado aqui do Brasil, que fala de um jeito bem diferente do sotaque aqui carioca, das palavras que a gente fala aqui no Rio de Janeiro, provavelmente ele pode ali traduzir algumas frases de uma forma diferente. Por quê? Porque tem palavras e tem expressões que são diferentes. Como, por exemplo, ao tal da... Eu acho que o mais famoso seria a mexerica. Mexerica, que é tangerina, e outros... Eu acho que bergamota, tem lugar que a tangerina ou mexerica é chamada de bergamota. Eu não lembro muito bem, porque aqui no Rio a gente chama de tangerina. Mas enfim, você sempre tem aí também essas questões de tradução. E eu gosto de explicar bem isso, porque eu vejo que a tradução, ela às vezes trava um pouco a pessoa, no sentido de achar que ela não está aprendendo mais. Por quê? Porque às vezes ela pensa assim, cara, ela enfia na mente que determinada tradução significa aquilo. Aí se ela vê um filme, ela vê uma música que a tradução está um pouco diferente, ela já se assusta. Nossa, nada disso que eu tinha aprendido é verdade. O inglês é cheio de exceções e a pessoa começa a se frustrar. E eu não quero que isso aconteça com você. Entenda que as traduções elas sempre vão mudar. Isso é natural, você sempre vai traduzir de acordo com o seu contexto em si. Alright? E a próxima expression, a próxima phrasal verb que eu queria falar é a phrasal verb keep up. Keep up. Acho que eu botei para fora. Keep up. Então, o keep up, ele seria ali... Ele poderia ser traduzido como continuar. Por exemplo, a frase, olha, continua firme aí, continua com um bom trabalho. Keep up the good work. Keep up the good work. Eu poderia falar continue, teacher, continue the good work. Sim, mas os americanos usam muito keep up, nesse sentido também de continuar. E existe dois sentidos ali da phrasal verb keep up, tá? Ele tem esse sentido de continuar e tem um sentido de acompanhar. Como assim, teacher, acompanhar? Eu tenho que acompanhar esse caso, eu tenho que acompanhar essa série. Como, por exemplo, uma série famosa, eu nunca assisti, mas eu sei que ela é famosa, ou já foi famosa, é a série Keeping Up with the Kardashians. Keeping Up with the Kardashians. Seria como se fosse uma tradução de acompanhando as Kardashians. Então, o keep up, ele tem esse sentido. Então, eu gosto de sempre acompanhar Netflix. I like to always keep up on Netflix. Então, você pode usar keep up nesse sentido de acompanhar. Alright? So those were the phrasal verbs that I would like to talk to you here today. Essas eram as phrasal verbs que eu gostaria de falar aqui com você. There were 15 phrasal verbs. Tinha 15 phrasal verbs. Então falei todos aqui para que você venha ter mais tranquilidade na hora que você vai se expressar, assim como também ter um pouco mais de facilidade para entender. Porque quando você pega, por exemplo, o pass away, que seria a phrasal verb voltada para falecer, morrer, você não faria muito sentido para você passar depois, passar além, não faz muito sentido. Então é muito importante você aprender phrasal verbs para que você venha ter mais facilidade de entender o americano falando, assim como que você também teria mais facilidade para se expressar com naturalidade, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, coloca nos comentários, coloca também uma mensagem lá no direct que eu respondo sempre. E antes que eu esqueça, lembrando que agora vai ser a nossa English Week. Hoje é dia 26. Começa hoje, dia 26, a nossa English Week às 20 horas. Se você ainda não se inscreveu nesse evento, que é 100% online, 100% gratuito, é só clicar no link da minha bio e você vai ter acesso ali à inscrição de graça para participar desse evento que vai destravar o seu inglês. Eu vou mostrar ali o passo a passo, totalmente descomplicado. O que você precisa fazer com detalhes. Vai ter slides, vai ter PDFs para você baixar, vai ter vídeos. Então é algo muito, muito completo, totalmente gratuito. Então é só você clicar lá na bio para poder ter esse acesso. Começa hoje, mas teacher, hoje eu tenho compromisso às 8. Não tem problema, porque esse conteúdo ele vai ficar gravado até o final
da semana, até o final da English Week, que é domingo. Então, se você não tiver tempo hoje, você pode se inscrever hoje e ao longo da semana você vai pegar as aulas da semana até o próximo domingo, tá bom? Então, se você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato e eu te espero lá na English Week, alright? Take care, see you later, have a good one, bye bye.